mais um vídeo aqui, tutorial de pintura digital. Nesse estudo eu vou mostrar para vocês como que funcionou esse estudo de pintura a partir de objetos, né? Vocês estão vendo aí que eu coloquei alguns objetos, montei meio que um cenáriozinho assim do lado do monitor, né? E fui fazendo um estudo de observação. É bem interessante esse tipo de estudo porque é um pouco diferente de você estudar a partir de fotografia, né? Porque tem um ângulo que muda, né? Dependendo do ângulo, até se você olhar com o olho direito ou esquerdo, como está bem perto, muda um pouco, né? O lance da cor, de você tentar encontrar a cor no computador, observando o objeto no mundo real, digamos assim, né? É um exercício bem interessante. Então, vou mostrar aí como funcionou. A primeira coisa que eu fiz foi só marcar mesmo as formas, assim, para eu definir a composição ali, como que ia funcionar o enquadramento, onde que ia começar e terminar a imagem, né? Fiz um esboço rapidão de linha mesmo e um esboço de cor também para eu ter uma noção assim de mais ou menos como que ia ficar a iluminação. Nesse esboço de cor vocês podem ver que o esboço de linha também eu estou fazendo com a imagem menor assim, não cheguei a dar um zoom nela ainda não. Eu acho isso bastante importante no começo você começar o estudo com a imagem pequena para você não se perder nos detalhes logo no começo, né? Aí eu uso a Cintiq 13 polegadas, então esse tamanho de zoom aí pra mim tava bem pequeno mesmo, assim, na minha tela, sei lá, uns 10 centímetros quadrados, né? Eu cheguei a dar um zoom para começar a marcar melhor as cores de algumas áreas ali, mas eu vi que não estava funcionando, não. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz um esboço por cima, né, dessas cores, um pouco mais detalhados do que aquele primeiro que eu tinha feito, né? Depois desse esboço aí, até cheguei a fazer uma linha final mesmo, assim, toda detalhada e tal, tipo uma arte final, assim, né, line art, para marcar melhor a composição e tal, porque eu nesse começo eu estava tendo dificuldade, que fazia um bom tempo que eu não fazia um estudo assim, e eu via que às vezes eu olhava os personagens ali, os bonecos estavam interagindo de um jeito, mas de repente estava diferente, aí eu vi que ou tinha mudado a inclinação da cabeça em relação a eles, assim, né, às vezes escorado mais na cadeira e tal, ia mudando. Então eu fiz uma linha, vocês estão vendo aí, né, essa line art um pouco mais finalizada, digamos assim, para eu definir de fato como que ia estar a composição ali, não ficar refazendo depois, às vezes, né, mudando as formas, isso dá muito trabalho. Eu já cheguei a fazer estudo de observação assim, sem fazer linhas de esboço, né, ir direto nas manchas. É um estudo interessante também, só que nesse caso, como tem alguns detalhezinhos assim desses bonecos, às vezes eu ia perder muito tempo modelando a forma ali, né, recortando, apagando de cá, apagando de lá. Então fazendo esse esboço aí funciona, facilita, né? E aí depois eu vim recortando, né, tô com um laço ali fazendo meio que um flat assim, separando a cor de cada elemento e depois dentro aí de cada elemento separando a cor deles, assim, tipo o cabelo, a pele, com laço para deixar tudo bem recortado mesmo, para depois eu vir só selecionando essas áreas e pintando uma de cada vez, né? Igual vocês estão vendo aí. Tipo, selecionei a área da pele do boneco da esquerda, aí eu pinto só ela. Aqui eu já estou vendo um pouco mais os detalhes de cor, de luz, de sombra. Na sombra, às vezes, vai ter umas áreas mais saturadas, outras menos, na luz também. Então é interessante não ficar muito tempo também nessa etapa, né? Você pode ver que eu dei um zoom ali na imagem, né? Mas eu não dei aquele zoom gigantesco para fazer o detalhe do olho ali, não, né? Porque senão eu ia me perder também. E até porque eu não posso chegar perto do objeto para ver ele demais aqui, para ver direito a cor, senão eu vou estar mudando o ângulo de visão, assim, né? Então eu acho que é importante não dar muito zoom na imagem, né, nesse caso. Marcando aí os reflexos, prestando atenção onde que estava mais saturado, onde que estava menos. Questão de luz e sombra, né? Claro, claro e escuro. E eu achei interessante que eu fiz essa seleção de objetos pensando em tipos diferentes de materiais, né? Tipo, esse personagem aí, né? Ele tem esse material mais opaco, mas, por exemplo, essa parte que eu estou pintando aí agora, ela é mais transparente, assim, né? Então tem uma área que é mais transparente. Esse que tem esse globo aí embaixo, ele é um pouco reflexivo, né? Um plástico mais liso, assim.
E aí tem o globo em si ali que é transparente também, translúcido. O bonequinho da direita ali, ele é de metal, né? Tipo metal escuro, assim, meio cobre e tal. Então é um tipo de material diferente. O próprio tecido que eu coloquei embaixo também é um material diferente. Então é interessante para estudar esses tipos diferentes de texturas e como que cada um desses tipos de materiais refletem a luz e as cores que estão ao redor de uma forma específica, né? É meio que um resumo assim de algumas aulas que eu passo no meu curso online de pintura digital. Aqui eu tentei pegar objetos diferentes dos que eu uso lá, mas é basicamente isso, né? Objetos opacos, objetos reflexivos e objetos translúcidos. O tecido em si ali embaixo eu não cheguei a trabalhar muito nele, não cheguei a detalhar demais porque ele era só literalmente pano de fundo ali, né? Então eu foquei só nos objetos que eu peguei mesmo. Aí esse soldadinho aí, por exemplo, eu comecei ele marcando só os tons de sombra e depois que eu vim colocando mais variação de cor, assim, porque a cor dele é bem complexa, então achei que se eu começasse já direto colocando as cores e tal, eu ia ficar meio perdido, assim, no caso dele. Nos outros até que funcionou melhor. Então eu marquei onde que estava a luz, onde que estava a sombra, aí depois eu vim, aqui tem um brilho maior, tipo no peito ali tem um brilho maior, então eu coloco. Então, no lugar que tem uma sombra maior, eu coloco. Aí depois eu vim colocando mais variações de cor. No meio onde está mais iluminado, tem um tom um pouco mais saturado ali, mais laranja, né? Tem alguns lugares que tem reflexo. Pode ver que todos os objetos, o fundo interfere. Por mais opaco que ele seja, no contorno, na borda ali, vai ter um tom um pouquinho mais cinzentado por conta da parede que está no fundo, por conta dessa base preta aí da mesa. Um objeto interfere no outro, né? Principalmente os mais reflexivos, tipo esse globo aí tem reflexo, tem umas áreas que está refletindo a cor desse soldadinho da direita, e tem área que está refletindo a cor do outro personagem da esquerda. Então é interessante ir reparando como que um elemento interfere no outro. Aí eu comecei a detalhar um pouco a cor ali do tecido. Cheguei a fazer uma texturinha para não ficar só liso, sem nada, assim, mas eu não detalhei muito não. E nesse estudo eu também tentei evitar usar pincéis de textura, assim, para focar o estudo na textura mais básica ali mesmo, com um pincel mais simples. Então eu usei o mesmo pincel retangular, assim, aí eu só aumentava e diminuía o tamanho dele para fazer as áreas maiores e menores. Nesse estágio aí eu cheguei a usar alguns pincéis diferentes e usei também um blender para dar uma suavizada em algumas áreas. Que é o mesmo blender que eu mostrei num vídeo que eu fiz só explicando como funciona e tal de blender. Quem quiser dar uma olhada tem aí no YouTube também, no mesmo canal. Alguns lugares eu cheguei a usar um pincel esfumaçado, assim, com a borda mais suave para criar um degradê mais sutil, assim. E aí no final eu coloquei algumas cores que eu não estava vendo de fato nos objetos, né, para dar um pouco mais de contraste, para funcionar melhor. Tipo no verde ali na sombra eu botei um vermelho bem saturado. Nesse boneco da direita, em algumas áreas eu botei uns azuis bem saturados também. Só para criar um contraste e deixar a imagem mais interessante mesmo, assim, pensando de uma forma mais gráfica. E indo um pouco além, né? Fugindo um pouco do que eu estava vendo na imagem ali, eu ia falar da foto já, mas do que eu estava vendo dos objetos mesmo ali. Posso até mais pra frente fazer um vídeo explicando melhor esse lance de contraste com as cores e tal. Bem, é isso aí. Ficou assim o resultado. Eu demorei mais ou menos umas 2 horas nesse estudo. Eu acho interessante não demorar muito tempo também, né? Porque senão a gente vai acabar se perdendo em coisas que não são tão importantes na imagem e aí bagunça tudo depois. Então é bom marcar um limite de tempo e tentar fazer mais rápido e escolher o foco. Tipo, eu escolhi os personagens, não detalhei nada praticamente no que está ao redor, né? Isso funciona melhor. Então é isso aí, espero que tenha gostado. Caso tenha interesse de fazer meus cursos online, é só acessar o site rainepetrocurso.com.br. Tem no Facebook também, qualquer coisa, de qualquer dúvida é só perguntar lá. Valeu e até mais.